Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. O nosso tema de hoje é a avaliação fisioterapêutica da coordenação motora. O nosso objetivo é apresentar os principais testes utilizados na avaliação da coordenação motora e que fatores afetam essa função do corpo. O controle motor é a habilidade do sistema nervoso central de controlar ou dirigir o sistema neuromotor nos movimentos voluntários e nos ajustes posturais, por meio da alocação seletiva da tensão muscular, que cruza os segmentos articulares apropriados. Os componentes do controle motor incluem um tônus muscular normal, os mecanismos de reação postural, movimento seletivo e coordenação. Enquanto isso, a coordenação motora é a habilidade de executar respostas motoras suaves, controladas e acuradas. A associação de diversos componentes do organismo são essenciais para o desenvolvimento da coordenação motora, que são impulsos somatosensoriais, impulsos vestibulares, impulsos visuais e o sistema neuromuscular. Além disso, os movimentos coordenados são caracterizados por alguns fatores como velocidade, distância e direção. Sobre as deficiências nas funções. As deficiências nas funções relacionadas ao controle dos movimentos voluntários são marcha atáxica, distasia, que é a dificuldade em manter o equilíbrio, astasia, que é a incapacidade de conservar uma posição ou de manter-se em pé, dismetria, que é a estimativa equivocada das distâncias, logo, há uma imprecisão para alcançar um objeto, por exemplo. Disdiadococinesia, que é a dificuldade em realizar movimentos rápidos e alternados, o nistagmo, que são movimentos involuntários dos olhos, tremores cinéticos e intencionais, titubeação e disartria, que é a perda da capacidade de articular as palavras normalmente. Como funciona a avaliação da coordenação motora? Na avaliação da coordenação motora, a movimentação voluntária deve ser analisada com os olhos abertos e fechados. O fisioterapeuta deve solicitar ao paciente que alterne os movimentos e que também altere a velocidade durante a realização dos testes. Os testes devem ser feitos primeiro com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. As respostas anormais incluem um desvio gradual da posição manter ou uma quantidade diminuída de resposta com a visão ocluída. A menos que haja uma indicação diferente, os testes são feitos com o paciente na posição sentada. Como funciona a semiotécnica da avaliação da coordenação motora? O paciente deve ser orientado sobre o movimento que deve ser executado e o fisioterapeuta pode demonstrar esse movimento. O paciente deve realizar o movimento com os olhos abertos. Em seguida, deve aumentar a velocidade desses movimentos. Depois, pede-se que esses movimentos sejam realizados com os olhos fechados. E, por fim, avaliar ambos os lados e comparar a simetria. Os achados potencialmente anormais incluem movimentos bruscos, inapropriados e também imprecisos. Quais são os principais testes utilizados na avaliação da coordenação motora? Vamos começar pelo teste Index-Index. Nesse teste, os dois ombros do paciente são abduzidos a 90 graus com os cotovelos estendidos. Pede-se ao paciente para trazer as duas mãos em direção à linha média e aproximar os dedos indicadores das mãos opostas. Esse movimento deve ser repetido várias vezes, sendo o mais rápido possível. Já no teste Index-Nariz, o ombro do indivíduo é abduzido a 90 graus com os cotovelos estendidos e pede-se ao paciente para levar a ponta do dedo indicador até a ponta do seu nariz. O movimento deve ser repetido várias vezes, também sendo o mais rápido possível. No teste Index-Index do examinador, o paciente e o examinador se sentam um em frente ao outro. O dedo indicador do terapeuta é mantido à frente do paciente e pede-se para que o paciente toque a ponta do seu dedo indicador
na ponta do dedo indicador do terapeuta. A posição do dedo do terapeuta pode ser alternada durante o teste para observar a habilidade de modificar a distância, a direção e a força do movimento. No teste calcanhar-joelho, o paciente deve estar em decúbito dorsal e pede-se para que ele toque alternadamente o joelho e o hálux com o calcanhar do membro oposto. Já no teste oposição dos dedos, o paciente toca a ponta do polegar com a ponta de cada dedo, na sequência. A velocidade pode ser aumentada gradualmente também. No teste pronossupinação, com os cotovelos flexionados a 90 graus e mantidos junto ao corpo, o paciente vira alternadamente as palmas para cima e para baixo. No teste preensão palmar, o paciente deve fechar e abrir as mãos alternadamente, indo da flexão dos dedos até a extensão completa. E por fim, no teste do rebote, o paciente é posicionado com o cotovelo em flexão. O terapeuta aplica uma resistência manual suficiente para produzir uma contração isométrica do bíceps. A resistência, então, é subitamente liberada. Em indivíduos normais, após a liberação da resistência, o movimento é freado, logo o teste é negativo. Já num teste considerado positivo, o movimento não é freado e o antebraço vai em direção ao tronco. Durante a avaliação da coordenação motora, alguns elementos devem ser avaliados para que os movimentos sejam classificados como coordenados ou não. E são eles: velocidade, distância, direção do movimento e tensão muscular apropriada. Quando acontece alguma alteração nesses elementos, ocorre o comprometimento da coordenação motora, e nesse caso são considerados como movimentos desajeitados, inoportunos, bruscos e imprecisos. Bom, nosso tema de hoje foi a avaliação da coordenação motora. Obrigada por nos acompanhar até aqui e siga-nos em nossas redes sociais.